E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é fundamental. Uma distinção teológica que está em toda a Bíblia, mas que com o tempo acabou meio que se perdendo, sabe? Vamos falar da diferença que é gigante entre salvação e reino. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é a seguinte: será que ser salvo, ter a vida eterna garantida, é a mesma coisa que, de fato, reinar, que participar do governo no reino de Deus? Pensa bem, a resposta para isso pode mudar completamente o jeito que se enxerga a vida cristã. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, por que essa distinção ficou meio escondida? Depois, o que é salvação e o que é reino? A gente vai ver cada um separado. Aí, vamos procurar as evidências na Bíblia e, no final, a parte mais importante. Por que isso importa na prática? Fechado? Beleza, vamos começar pelo começo do problema, né? Por que será que a gente costuma misturar tanto essas duas ideias como se fossem a mesma coisa? A resposta está numa fusão de conceitos que aconteceu lá atrás na história da teologia. É que assim, ó, a mentalidade hebraica original, a da Bíblia, pensava em termos de uma história, de uma jornada, de função. Para eles, ser resgatado, a redenção, não era a mesma coisa que governar. Eram duas etapas diferentes. Só que aí veio a influência do pensamento greco-latino, que adora colocar tudo em caixinhas, em categorias bem definidas, sabe? E nessa de organizar, esses conceitos que eram dinâmicos acabaram sendo simplificados e misturados numa coisa só. Mas olha só, tem uma chave para destravar essa discussão toda. E essa chave é a história do Êxodo. Isso mesmo, a jornada do povo de Israel, desde sair do Egito até chegar na Terra Prometida, isso não é só uma historinha antiga, é o grande modelo, a planta baixa, que o próprio Deus usa para mostrar para a gente a diferença entre ser salvo e herdar a promessa. É genial! Então vamos focar na primeira parte, salvação. Se a gente usar o Êxodo como nosso mapa, a salvação é o quê? É a libertação do Egito, é sair da escravidão, um resgate de graça, totalmente imerecido. A diferença fica gritante quando a gente coloca os dois lado a lado, olha só. Salvação é um presente, é dom, totalmente baseado na graça e garante a presença de Deus. Agora o reino é visto como uma recompensa, é baseado na fidelidade. E o que ele dá? Uma função, um governo. Percebe? Um é sobre ser aceito de volta, a reconciliação. O outro é sobre o que se faz depois, a responsabilidade. E esse versículo de Efésios crava isso perfeitamente. A salvação não é algo que se conquista, é um presente puro. Pensa no Egito. O sangue do cordeiro foi passado nas portas antes de qualquer caminhada no deserto, antes de qualquer prova de fidelidade. A graça chega primeiro, sempre. Ok, vamos para a outra metade da equação agora, o reino. Se salvação é sair do Egito, o reino é o chamado para entrar e governar a Terra Prometida. O foco muda, entende? Não é mais sobre o resgate, e sim sobre o propósito que vem depois desse resgate. Aplicando a metáfora fica super claro. Sair do Egito, libertação, salvação, ponto. Mas herdar Canaã, aí a história é outra. Isso exigia um processo, uma formação no deserto, prova de fidelidade, de maturidade. Eram chamados para governar. E a prova disso é que ser salvo do Egito não garantiu, de forma automática, a entrada na Terra Prometida para toda aquela geração. E até a linguagem da Bíblia confirma isso. Sabe as palavras originais para reino, basileia no grego, malkuth no hebraico, elas não significam um lugar ou um sentimento no coração. O sentido principal é de governo, domínio, administração. É uma linguagem de gestão, de governo mesmo. Certo. Além do modelo incrível do Êxodo, onde mais a gente vê essa distinção na Bíblia? Agora a gente vai mergulhar em algumas outras evidências, direto do texto, que mostram essa mesma estrutura. Se a gente olhar com atenção, existe uma jornada bem clara na Bíblia inteira. Olha os passos. Primeiro, a redenção, o presente. Depois, a formação, aquele tempo de amadurecimento, tipo deserto mesmo. Em seguida, vem uma avaliação, que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. E só então, no final, vem o governo, a participação de fato no reino. É uma sequência, faz todo sentido. E aqui tem um detalhe que eu acho fascinante, o vocabulário. O Novo Testamento é super preciso. Ele usa verbos diferentes para falar da nossa relação com o reino. Entrar no reino, isso é ter acesso, ser incluído. Herdar o reino, isso já é sobre posse, sobre receber a promessa. E reinar com Cristo, aí outra coisa, é sobre exercer autoridade de verdade.
Não são sinônimos de jeito nenhum, são níveis diferentes de participação. E tem esse versículo que é assim, um soco no estômago de tão direto. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Percebe? Não diz se formos salvos, reinaremos. O reinar está ligado à perseverança. Isso mostra que, ok, a salvação é o ponto de partida, o presente. Mas a cadeira no governo? Essa está ligada à caminhada, à fidelidade. E talvez a prova definitiva esteja aqui, em 1 Coríntios. Paulo desenha uma cena impressionante. Alguém chega no dia do julgamento, as obras dessa pessoa são provadas pelo fogo e queimam. Tudo vira cinza. Essa pessoa perde a recompensa. Mas e a pessoa? Paulo diz que ela será salva, todavia, como pelo fogo. Isso é muito forte. Deixa claro que é possível ser salvo e mesmo assim sair de mãos abanando, sem recompensa. Salvação e galardão não são a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Existe essa distinção. Mas e daí? No fim das contas, por que isso importa? O que isso muda no dia a dia, na vida hoje? É isso que a gente vai ver agora. As implicações são enormes. Olha, entender isso muda o jogo. Sabe aquelas passagens duras na Bíblia, as advertências? Elas não seriam sobre o risco de perder a salvação, mas sim sobre o risco de perder a oportunidade de governar. Faz mais sentido, né? O tribunal de Cristo e a ideia de recompensas, de repente, ganham um propósito claríssimo. E o mais legal de tudo, a vida cristã deixa de ser uma sala de espera para o céu e vira o que sempre deveria ter sido, um campo de treinamento para a vocação original da humanidade. E a gente termina com essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Será que o grande plano de Deus é só nos resgatar e nos levar para a cidade celestial? Ou será que o plano é bem maior? Será que o objetivo não é só nos levar para a cidade, mas também nos preparar, aqui e agora, para governar essa cidade com ele? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar, pessoal!